Boa noite, Lino, seu destaque aí dessa rodada de domingão. Tudo bem, Camilinha? Boa noite, Charles, amigos. É verdade, sim, mas também você está construindo uma decisão, né? Um jogo decisivo, é só a primeira parte dele. Mas a gente vai discutir os erros do Vasco, o que o Ramon fez, a forma como colocou o time, o que deu de espaço para o Nova Iguaçu. Falar também sobre o que aconteceu com o São Paulo, que também deu espaço, que também não quis construir resultado, teve que correr, teve sorte de ainda dar tempo. Paulo César vai ter trabalho hoje, boas discussões de arbitragem também. Inclusive com direito a uma linha de impedimento muito mal, uma piada, eu diria, no jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. A gente vai falar também dessas polêmicas de arbitragem, eu sei que vocês gostam. Então, mandem aí na hashtag Troca de Passes. Inclusive, acho que o mais discutível hoje é o pênalti a favor do São Paulo, que garantiu a classificação no finalzinho da partida. Então, participem com a gente aqui também desse Troca de Passes. Richardson, que honra o senhor por aqui no Rio de Janeiro, aparecendo aqui no estúdio, tudo bem? Boa noite, Camila, Lino, a todos. Você sabe que eu virei carioca, né? Já tem tudo pra ser, né? Na verdade, no esporte, futebol é praia, é só a sua casa. Direto pra cá. Agora, então, o pessoal aí vai ter muitos Richardson, muitas vezes Richardson aqui no Rio. E, Camila, eu vou no raciocínio do Lino, mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que, é claro que houve muitos erros, né? Principalmente por parte do Vasco, principalmente do time de saída do Ramon. Eu também não gostei. Claro que ele deve ter uma ideia para esses dois atacantes, né, que são quase parecidos em termos de movimentação, mas eu vou mais além. Eu acho que o jogo no meio de semana da Copa do Brasil ainda não foi digerido da melhor forma, mentalmente falando. Acho que o Vasco vem de um jogo que, claro, dentro do futebol a gente começa a conversar aqui. Tava quase perdendo no finalzinho, conseguiu o gol, conseguiu a classificação nos pênaltis da forma que foi. Mentalmente era para estar mais forte, né? Mas o desgaste físico, né? E aí você enfrenta o Nova Iguaçu, que não foi segundo colocado do Campeonato Carioca à toa. É o Nova Iguaçu arrumadinho, o Nova Iguaçu muito bem treinado, o Nova Iguaçu que sabia o que queria dentro da partida. Então, assim, teve algumas coisas que o Vasco precisa melhorar, principalmente, né, em termos defensivos. Eu acho que o Vasco dá muito espaço, o Vasco não é tão intenso na marcação, mas tem mérito do Nova Iguaçu. Sem dúvida, não à toa você classificou na segunda colocação, tem inclusive a vantagem de 2 resultados iguais. O próximo empate na semana que vem, no próximo final de semana, é o Nova Iguaçu que se classifica a decisão do Campeonato Carioca, vem fazendo um grande trabalho também nesse Campeonato Estadual. Vamos mergulhar então um pouquinho no que foi essa partida? Nossa cabine lá no Maracanã está prontíssima para participar com a gente aqui nesse Troca de Passes. Fizeram a transmissão que você acompanhou aqui no Sport TV, Luiz Carlos Júnior, Eric Faria, Paulo Nunes, prontinhos para participar com a gente, porque se o jogo de quinta-feira já deu algumas pistas de que esse time do Vasco tinha problemas, acho que hoje foi evidente, hein, Luiz? A situação, o trabalho do Ramon Dias essa semana não vai ser fácil, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Alô, Lino. Alô, Rick. Tem uma situação, hein? O Nova Iguaçu tem muito mérito. É um time importante, é um time que jogou bem, é um time que... Bom, deu uma engasgada aqui no muito mérito. Ok, recuperar. Retoma, rebobina. O Nova Iguaçu é um time, Camila, que tem muito mérito também, que fez ótima campanha, terminou na segunda colocação, enfim. O Nova Iguaçu fez um jogo duríssimo. Eu acho que finalizou mais. O Eric e o Paulo disseram que no primeiro tempo o Nova Iguaçu merecia sorte melhor e no segundo tempo perdeu grandes chances com o Carlinhos, não, Eric? Sem dúvida, boa noite, Camila, Rick, Lino, boa noite para todo mundo. Foi um grande jogo, um jogo de caráter decisivo mesmo. O Nova Iguaçu encarou esse Maracanã de forma muito bonita, assim, para um time pequeno, jogar contra 60 mil pessoas, contra um time grande no Maracanã, e propôs o jogo, não ficou na retranca, atacou o Vasco quando tinha que atacar, marcou o Vasco quando tinha que marcar, enfim, saiu na frente, chutou bolas na trave. Se um time tivesse que ganhar hoje, na minha opinião, seria o Nova Iguaçu, pelo que apresentou, e o Vasco com uns velhos problemas desse início de temporada, dando muito espaço na frente da área. O Ramon Dias mexe nas peças, mas não troca esse esquema com 3 zagueiros, só foi desfazer depois, quando tomou o primeiro gol, e aí pôs o Adson no lugar do Léo, e assim mesmo o espaço no meio continuou, tanto que o Nova Iguaçu continuou criando, o Carlinhos teve mais chances de ampliar o placar. Enfim, eu acho que o Ramon Dias vai ter uma semana agora para tentar entender o que está acontecendo nesse Vasco, que não consegue ser consistente, não consegue marcar muito bem os adversários, né, Paulo? Exatamente, né? Boa noite, Camila, boa noite, Lino, boa noite, Rick, o novo carioca, né, da equipe. Eu acho que o Vasco tem uma dificuldade, além de tudo isso que você já citou, Eric, né, coletivamente, de organização, principalmente no setor do meio campo, ele teve uma dificuldade hoje incrível, que foi o desgaste físico e mental do jogo anterior.
né? Esse jogo veio junto com o Vasco para cá, a desconfiança do torcedor trouxe, né, a força para esse time do Nova Iguaçu, que me surpreendeu. Eu já tinha visto o Nova Iguaçu jogando algumas vezes, mas hoje dentro do Maracanã teve no começo uma dificuldade, né, por alguns jogadores até jogarem a primeira vez no Maracanã, num jogo de semifinal, mas depois tomou conta do jogo. O Carlos Vitor, estrategicamente, né, sabendo que o Vasco tem dificuldades no setor do meio campo, ele povoou esse setor, trabalhou muito bem a bola, circulando de um lado para o outro, sem ter pressa. Tinha jogadas, né, com capacidade de infiltração, como tem o Carlinhos em velocidade, né, teve oportunidade, né, mais claras de gol do que o Vasco. Conseguiu controlar o jogo quando tinha que controlar, acelerar quando tinha que acelerar. Enfim, foi o Nova Iguaçu que me chamou muita atenção. E no segundo tempo o Vasco conseguiu, com as mudanças, levar um jogador que para mim é o diferencial da equipe para perto da área, que é o Payet. Payet jogou muito como ponta esquerda praticamente. Quando ele vai para dentro, Luiz, com a capacidade que ele tem de aproximação, né, do Verratti, né, de circular essa bola e principalmente de finalização, o Vasco melhorou, teve condições até de empatar o jogo. E coincidentemente, eu não sei se o Rick, o Lino e você, Camilinha, concordam comigo, mas nesse momento que o Payet começou a ir para o meio e ter mais a bola, foi quando o Carlos Vitor tirou o Iago do jogo. Isso. E o Iago era o melhor, na minha opinião, o melhor jogador do Nova Iguaçu, o jogador que criava, que prendia a bola, que fazia o jogo, distribuía o jogo, acionava o Carlinhos, como no gol, no lance do gol, enfim, e pôs um jogador mais de marcação, que foi o Ronald. O Nova Iguaçu chamou um pouco o Vasco para o seu campo, o Vasco, time grande, Maracanã cheio, e se atira mesmo, com força, com vontade, vai na base da pressão, acabou achando o gol de empate numa bola parada, mais uma vez o Payet na bola e o Piton de cabeça. Enfim, 1-1, tudo aberto. A gente vai para o segundo jogo com o Nova Iguaçu com a vantagem de poder empatar. O Vasco vai precisar vencer o Nova Iguaçu no terceiro confronto entre eles nesse campeonato para poder avançar para a decisão do Campeonato Carioca. Camila, você tem o número total de finalizações do jogo, Camila? Acho que o Rick, a gente tinha visto até o final do meio do segundo tempo, eram 23 finalizações do Nova Iguaçu, mas tem atualizado aí, Lino? 26. 26? 26, chegou o momento do jogo Iguaçu, que tinha, né? 42 finalizações no jogo, né? 16 do Vasco, então? Perto. 26 do Nova Iguaçu? 26, 23 não, era isso que eu tenho aqui. Deve ser isso mesmo, Lino. Então são 23. 49, né? 23, 26, são 49 finalizações totais no jogo de hoje. De fato, muita chance. Muita coisa. E até acho que a gente está vendo os melhores momentos. E aí, em cima já do que Paulo e Eric falaram, Rick, as chances até mais claras do Nova Iguaçu, porque a gente não está contando como chutes a gol, por exemplo, as bolas na trave. Foram 4 bolas na trave do Nova Iguaçu durante toda a partida, fora a atuação do Léo Jardim. A gente até brincava nos bastidores, né? Melhor em campo, a trave, e segundo o Léo Jardim. Foram algumas chegadas do Nova Iguaçu com muito perigo e 2 do Carlinhos, que você brincou que jogador não dorme depois de lances como esse, né? Quantas finalizações do Nova Iguaçu? 26. 26. Dessas 26, 12 foram defesas do Léo Jardim. Só para você saber a importância do Léo Jardim para esse jogo. Quase 50%. Né? Então, assim, o Paulo trouxe uma informação importantíssima. Eu falei aqui no começo sobre esse desgaste mental, principalmente do jogo de quinta-feira. O Eric foi cirúrgico em trazer que tem muito a melhorar, principalmente nesse meio campo do Vasco. Ele pode sim, o Ramon Dias, optar por jogar com 2 atacantes, não tem problema nenhum, desde que ele tenha o sistema defensivo muito bem equilibrado, porque senão o Vasco vai continuar sofrendo. O Vasco vai continuar dando espaço. Os times que jogam contra o Vasco sabem qual é o caminho para chegar ao gol mais rápido e de maneira até mais fácil. Então, assim, algumas coisas, né? O Ramon Dias vai ter que trabalhar para esse segundo jogo, vai ter que trabalhar para o decorrer da temporada do Vasco, mas eu acho que, mais uma vez, o Léo Jardim salvou o Vasco. Quer ver, Camila? Porque se você fizer dupla de atacantes, e foi o que aconteceu hoje, o Nova Iguaçu marca com 2 zagueiros, não usou ninguém em sobra. Você fica no mano a mano ali. O Vasco matou a sobra de zaga do Nova Iguaçu. No mano a mano podia fazer alguma coisa. Mas em compensação lá atrás, o Vasco tem 3 zagueiros para marcar um centroavante. É natural que no meio de campo o Nova Iguaçu tenha mais jogadores, vai ter 2 a mais. Porque primeiro o Vasco matou a sobra. Ficou com 2 contra 2 no ataque. Depois, no fundo do campo, o Vasco tem 3 para marcar 1. Sobrou o Nova Iguaçu no meio campo. Era uma questão numérica. Sair dos 3 zagueiros era fundamental para o Vasco. Demorou para fazer isso. E não à toa, finalizou muito de fora da área no início do jogo o Nova Iguaçu, já sabendo que o Vasco tinha essa dificuldade, esse espaço ali na entrada da área. Agora, tô vendo a participação aqui dos torcedores lá, está um pouquinho na bronca com a questão da linha de impedimento, que você viu aí nos melhores momentos, foi traçada em nenhum jogador, seja do Vasco ou do Nova Iguaçu, mas PC Oliveira estará aqui já no Troca
troca de passes, vai tirar essa e outras dúvidas, trazer erros e acertos da arbitragem nessa rodada aí de campeonatos estaduais pelo país inteiro. Então, acalma-se, vamos falar disso também, é importante. Mas tem um torcedor, vou levantar aí, Luiz, pro Paulinho e pro Eric também, falando aqui, tá meio na bronca um pouco o Cassiano, tá dizendo que o Vasco deixou pra oscilar logo nos jogos decisivos. Dom Ramon precisa rever seus conceitos. Eu não sei se é nos jogos decisivos, mas sem dúvida quando a qualidade dos adversários foi superior, o Vasco está tendo dificuldade. A gente repete isso aqui inúmeras vezes, que o Campeonato Paulista é um campeonato que dá mais competitivo, de maior qualidade técnica que o Campeonato Carioca. Mas hoje me arrisco a dizer até que o Nova Iguaçu é um time mais organizado que o Água Santa. Foi um adversário hoje até mais difícil durante a partida do que foi na quinta-feira contra o Água Santa. Só que mesmo assim, alguns problemas se repetiram da última quinta-feira e acho que até novos. A questão dos dois atacantes, a entrada do Cleiton, ela faz com que o Vasco até ofensivamente crie menos do que criou na quinta-feira. Defensivamente continua dando espaço e chega com menos perigo, talvez não menos, mas com menos perigo ao adversário. Ramon vai precisar entender esse equilíbrio do time, né? Eu concordo com o que o Eric falou. Na abertura da transmissão, o Eric falou o seguinte: ele não tiraria o Adson. E o Adson entra bem no segundo tempo. Foi meio surpreendente mesmo a substituição. Eu não achei nem que o Cleiton tenha jogado mal. Não, individualmente o Cleiton foi bem, mas aí você mexe no sistema. Como o Lino falou, você tira a sobra do Nova Iguaçu, mas se você tem 3 zagueiros atrás marcando um atacante, o buraco no meio ia continuar. E as mexidas dele no intervalo não fizeram com que o Vasco consertasse esse problema, porque ele manteve os 3 zagueiros, só trocou os 2 volantes, né? O Zé Gabriel e o Galdames, entraram o Matheus e o Esforça. Ou seja, a mudança, ela aconteceu nos nomes, não na forma do Vasco jogar. O Vasco só foi mexer no jeito de jogar quando tomou o primeiro gol, quando o Ramon Dias sacou o Léo e pôs o Adson no jogo e aí empurrou um pouco o Nova Iguaçu para trás. Mas o que acontece é o seguinte: no jogo contra o Marcílio Dias, ele pôs o Medel num determinado momento do jogo como um volante e conseguiu igualar a questão no meio campo. Sem substituir. Sem substituir. E ele não fez mais isso, e no jogo de hoje ficou claro que esse buraco no meio ia atrapalhar o Vasco como atrapalhou. E a gente fala do buraco, né? Sempre na marcação, mas também na criação. Muitas vezes no primeiro tempo, isso também aconteceu no jogo da Copa do Brasil, né, contra o Água Santa, em que o Zé Gabriel e o Galdames recebem essa bola de costa e sempre pressionado. Então tem a dificuldade, além da marcação, que é nítido e claro, tem a dificuldade na construção de jogo. O que fez hoje também o Nova Iguaçu? Ele dobrou pelo lado, né, a marcação. Sabe que o Vasco sai muito pelos lados, com o Paulo Henrique pelo lado direito e com o Lucas Piton pelo lado esquerdo, ele dobrava a marcação. Então o Vasco não teve saídas pelos lados, que é onde tem a jogada pro cruzamento, né, pros 2 atacantes, e a dificuldade foi essa que o Vasco teve no jogo inteiro. O Paulo Henrique não fez um bom primeiro tempo também, até por isso foi substituído. E o Puma entrou bem? Entrou melhor do que o Paulo Henrique, não fez um grande jogo. O Bill, que tecnicamente é um dos melhores jogadores do Nova Iguaçu, ele não fez assim um grande jogo, mas taticamente ele foi muito importante, porque ele bloqueou o lado direito de ataque do Vasco o tempo inteiro e deu liberdade para o Maicon, o lateral esquerdo, apoiar. E o outro lado ficou do lado do Xandinho com o Ian, que apoiou mais o lateral direito. Enfim, o Nova Iguaçu fez um partidaço, assim, dentro do que vem fazendo no campeonato. A gente está falando dos defeitos do Vasco, mas o Rick lembrou bem, o Nova Iguaçu tem méritos nesse jogo. Não é fácil para um time pequeno encarar esse Maracanã lotado e jogar, não só se defender. E o Nova Iguaçu jogou, finalizou, bola na trave, saiu na frente, tomou o gol numa bola parada, que acontece. Você já está cansado, marcar o tempo inteiro não é fácil também. Enfim, está tudo aberto para o segundo jogo. Acho que o Vasco vai precisar melhorar. O Nova Iguaçu, se jogar o que jogou, está pronto para o segundo jogo. E o Vasco vai precisar melhorar. Eric, obrigado. Paulo Nunes, prazer. Valeu, Luiz. Galera do Troca, foi um prazer. Ficamos agora com o Ramon Dias. Seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Yo estoy muy orgulloso del equipo. ¿Por qué? Y los hinchas también tienen que estar orgullosos de este equipo. Por esta razón que yo les voy a explicar. Muy simple, muy fácil. Primero, venimos de jugar hace 3 días un partido importante donde necesitábamos la clasificación para seguir en la Copa. Pasamos. Con sufrimiento, con mucha tensión, con mucha presión de parte de la gente, que me gusta que presionen porque es un equipo grande. Pero también tienen que entender que el equipo hoy podíamos haber ganado por 2 o 3 acciones, pero también podíamos haber perdido, porque ellos estuvieron toda la semana sin competir y tenían una ventaja deportiva. Lo que nosotros la semana que viene la vamos a tener, porque ellos juegan con Internacional y nosotros vamos a preparar todo el equipo para jugar el domingo y que vamos a pasar. Que la gente sea bien claro y que venga a la cancha porque Vasco va a llegar a la final. Porque, ¿sabes por qué? Porque tiene el espíritu, tiene el compromiso,
tiene ese espíritu ante una pérdida, cuando vos vas perdiendo, recupera, y por último con Payero podíamos haber ganado. Que no era justo, porque creo que lo más justo era el empate. Ellos tuvieron una chance al último con el atacante, que fallamos, el Uru falló, pero es motivo de la presión que existe. Pero yo estoy muy contento porque quedan 90 minutos y creo que los hinchas de Vasco, lo entiendo que querían ganar 3-0, 4-0 para allá. Pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que competir, el equipo compite, yo estoy re orgulloso. Me gusta que la gente no se vaya antes, no se tiene que ir antes. Porque el otro día la gente se fue y nosotros empatamos y ganamos a penales. Fueron ustedes que lo pasaron en televisión. El hincha, verdadero hincha, se queda hasta el último a competir. A Vasco no nos des por descartado en ningún momento, como pasó hoy tampoco. Hoy pasó que íbamos perdiendo, pero el equipo reacciona con errores, con todo lo que quiera. Pero es lo que más me gusta de Vasco, ese temperamento que tiene. Que si perdemos eso, va a ser difícil. Pero si continuamos con ese espíritu que tenemos hoy, va a ser difícil para todos. Así que cualquier pregunta que quieran hacer se la contesto, pero estoy muy contento. Porque el equipo viene un desgaste. Si Gabriel, Paulo, Juan, Paulo el punta viene jugando, el francés viene jugando, Payet viene jugando todos los partidos y necesitamos un tiempo de recuperación. Y esta semana viene bárbaro para nosotros. Para jugar el domingo, vengan a la cancha, porque vamos a llegar a la final. Eso se lo digo yo. Y van a ver que el domingo vamos a ir a jugar la final. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Algo más? Me encanta que haya mucho periodismo. Soy un entrenador que le gusta el periodismo, le gusta la presión, la exigencia. Eso es lo que le transmito a los jugadores. Eso es lo que le transmito yo a ellos. Que el fútbol es presión constante, pero hay que dedicarse, tenemos tiempo para recuperar. Yo estoy feliz porque tenemos el tiempo para recuperar y quedan 90 minutos para jugar. Va a ver la diferencia que va a haber en presionar, atacar. El equipo va a tener que jugar. Vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Ok? ¿Algo más? Pode. Obrigado. Pode perguntar? Pode perguntar? Sim. Boa noite, Ramon. Gabriel Rodrigues, Trivela. No último jogo contra o Água Santa, o Vasco cedeu muitas oportunidades. Não à toa, o Água Santa fez 3 gols. Hoje, de novo, o Nova Iguaçu teve muitas oportunidades de gols. E o sistema defensivo do Vasco era muito elogiado até pouco tempo atrás. Tem uma defesa firme, sólida. O que você acha que tem acontecido e o que pode fazer para melhorar, para não ceder tantas oportunidades para o time adversário? ¿La nuestra o la de ellos? Y sí, la presión que hay, que existe. Pero ellos también tuvieron también ocasiones de poder convertir y la verdad tenemos un arquero extraordinario que soluciona un montón de problemas. Yo estoy contento y feliz por él. Y el equipo, por supuesto, teniendo más descanso, más recuperación, el jugador entra al 100%. Ahora hay jugadores que tienen mucho desgaste y se nota, lo ven ustedes, ahí en la mitad, en el ataque no somos tan punzantes como antes, pero tenemos todo el tiempo para recuperar hasta el domingo. Ramon, boa noite. Alan Santos, BTV Esportes, tentar falar um pouco devagar. Ano passado, você usou algumas mesas também para bater, para afirmar que o Vasco não iria barrar, não iria cair. Agora a gente viu você aparecendo no momento de mais pressão. A gente viu os jogadores sendo vaiados, como o Zé Gabriel, o Puma, e você aparece na coletiva e chama a responsabilidade de novo para você, falando que o Vasco vai estar na final do Campeonato Carioca. Isso tira o peso, a pressão dos jogadores para entrar na próxima partida e conseguir a classificação, porque o torcedor gosta de você, gosta do seu trabalho. No, ellos al contrario, están felices de estar en este momento, porque hace mucho tiempo que Vasco no está en esta situación de pasar el turno y pelear, y ahora podemos llegar a una final, quedan 90 minutos. Esto es lo que es este club. Es un equipo grande, el público es uno de los mejores de Brasil, lo vieron hoy, lleno, increíble gente, y yo creo que el domingo va a explotar. El domingo va a ser más gente, va a venir mucho más a alentarnos, a ayudar como lo están haciendo. Yo estoy feliz porque nos están ayudando y seguramente tenemos que corregir algunas cosas, pero con el descanso lo vamos a hacer. Ramon, o Vasco jogou clássicos contra o Fluminense, o Flamengo mereceram vencer
e venceu bem o Botafogo. E times de baixo investimento têm tido dificuldade. Por que isso? Y se necesita tiempo. ¿Hace cuánto que estamos nosotros? ¿Cuánto tiempo? 6 meses, 7 meses, 8 meses. 8 meses y denme un poquito de tiempo. Denme un poco de tiempo para poder rearmar el equipo. Hay muchos jugadores que vinieron ahora y hay jugadores que se están adaptando a lo que es Vasco. Seguramente estamos mejorando día a día, porque el otro día en el primer tiempo no sé muchos equipos que jueguen como jugó Vasco en el primer tiempo. Miro todos los partidos, miro todo. Creo que en el primer tiempo del otro día dio un fútbol increíble. Y eso es lo que queremos mantener. Queremos mantener ese nivel. Sabemos que hay un desgaste, pero ahora tenemos toda la semana y el domingo va a ser un Vasco diferente. Tá bom, Diogo Costa, na Rádio Grande Rio, na Rádio Web Total. Queria saber justamente sobre esse primeiro tempo do Água Santa. O Vasco jogou um futebol bonito, vistoso de se ver, incrível. E depois disso, o segundo tempo para cá, para esse jogo, não jogou tão bem. Como fazer para o Vasco voltar a jogar esse futebol bonito? Sí, yo soy uno que me gusta jugar bien al fútbol. Pero sé también que estás en un equipo grande y con todo este público que hay ahí, todo el periodismo que estás, necesitas ganar. Estamos tratando de conseguir el resultado y que el equipo y el club se estabilice. Se estabilice ahí arriba, se estabilice para tener la tranquilidad, que los hinchas tengan la tranquilidad y nosotros también. Y ahí seguramente disputaremos un fútbol muy bueno desde el primer tiempo el otro día. Me gustó. Lo mejor de Vasco de 7 meses. Y lo vamos a ir mejorando de a poquito. Tranquila, la gente tiene que tener fe y confianza. ¿Ok? Profe, acá. A sua esquerda. Acá. Ele tá com pressa hoje, né? Vai ganhar um Oscar hoje, que atuação. É isso que eu ia falar. Já pegou o jeitinho carioca. A malandragem carioca, nosso Ramon Dias já pegou. Chegou ali falando. Precisa de dica? Aí, ó. Fala com o Dom Ramon. Dá uma ligada pro Dom Ramon, que ele já pegou o espírito. Começou a coletiva ali falando do espírito do time, que cresceu, foi aguerrido e foi dessa energia do time. E não queria nem responder pergunta, porque sabia que houve perguntas sobre a atuação do Vasco, que não foi boa hoje, como não foi no segundo tempo contra... Você não acha que ele tem alguma razão, assim, de puxar esse ânimo? Não, acho que ele tem alguns pontos, na minha opinião, quero ouvi-los também. Acho que ele tem razão, por exemplo, quando ele fala do primeiro tempo do jogo de quinta-feira. Foi um grande primeiro tempo. E aí, no segundo... o início do jogo, o Vasco faz 2-0 jogando muito bem. Depois muda completamente, o segundo tempo é ruim. Hoje a atuação não foi boa. Acho que ele tem razão quando fala que são 8 meses. Quando fala que primeiro tem que buscar os resultados. Esse é o futebol brasileiro, ele tá ambientado. Mas acho que ele não abre muito a questão que ele agora admitiu. Tem que corrigir. Mas não abriu as correções. Uma equipe, quando o Richarlison jogou, ele sabe disso. Assim, a gente ouve muitos jogadores falarem sobre isso. Se você não está bem e ainda assim você consegue resultado, é porque alguma coisa você tem no seu mental que ajudou, ou você conseguiu de alguma forma equilibrar aquilo ali. Vai lá que teve muita sorte do adversário que perdeu um monte de gol que não podia perder. Mas de qualquer maneira, você construir, apesar de tudo, com todos os problemas que você teve, você conseguiu o resultado. Com todos os problemas que o Vasco não perdeu a partida. Então ele está defendendo o trabalho dele. Acho natural que ele faça isso também. Na posição dele, na posição de liderança, é o que ele precisa fazer nesse momento. Depois do Nova Barrar, vem aí o vai classificar. Então, e tem um outro adendo, né, sobre esse questionamento do Ramon. Se você colocar na ponta do lápis que foi buscar o empate contra o Água Santa e foi buscar o empate hoje novamente contra o Nova Iguaçu. Então, assim, animicamente, você percebe que é um time que não desiste. Tem deficiência, tem limitações, tem limitações. Volto a falar, na minha concepção, Ramon Dias errou na escalação hoje. Errou na escalação. Foi um Vasco fragilizado no meio-campo? Foi um Vasco fragilizado. Mas algumas coisas ele tem de positivo. Essa busca, né, pelo resultado, de estar saindo perdendo, de jogos importantes, de mentalmente estar fadigado de uma competição, de o Vasco estar voltando a competir em várias competições ao mesmo tempo, que muito não acontecia. Então, classificou na Copa do Brasil, passou de fase, está buscando a final de um campeonato da Carioca. Então, assim... A própria semifinais do Campeonato Carioca, já há alguns anos o Vasco não consegue classificar. Exatamente isso. Então, assim, ele tem, e isso vocês estão brincando na questão que ele está animadinho, ele tem que estar. Porque se ele transformar esse ambiente de buscar, de ter um pouco mais de ânimo para os seus atletas, consequentemente trabalhar a sua fragilidade, não tem como dar errado. Agora ele tem que ser verdadeiro a hora que ele estiver ali dentro do vestiário e falar, ó, erramos aqui, erramos ali, precisamos melhorar.
Porque senão nós não vamos evoluir. Agora, é claro que animicamente ele tem que mostrar para os seus jogadores que ele está com ele. Esse sistema de 3 zagueiros, se não tiver um meio campo um pouco mais aproximado, não vai dar certo. Com os 2 atacantes lá em cima, se um deles não fizer balanço para preencher espaço, também não vai dar certo. O Payet pelo lado de campo, o Payet jogou a carreira inteira saindo do lado, caindo pelo meio. Só que nesse exato momento da carreira, ele não segura a onda. E no Vasco ele encaixou legal desse jeito, jogando por dentro. Quando ele bota o Payet pelo lado esquerdo, o time cai também. Quando ele faz algumas alterações. Mas quando ele reencontra o time, aí com linha de 4, com os 2 ponteiros mais abertos, né, com o Adson sendo colocado dentro de campo, o time passa a encontrar jogo. Então é uma questão de ele ajustar a leitura que ele mesmo faz ao momento certo das partidas. Ele começou muito mal o jogo. Do ponto de vista anímico, até Richarlison tinha chamado a atenção para isso, né? Que o jogo de quinta-feira talvez ainda tivesse um peso, e o Ramon abre a coletiva falando sobre isso, até de um outro ponto de vista, né? Da superação do time dentro da partida. Mas do ponto de vista técnico, ele admite que ele fala de um cansaço físico, né? Mental, da questão física, além da questão mental, do que foi o jogo de quinta-feira. E a gente entende que houve de fato. Isso pesa também, talvez, na atuação no primeiro tempo, porque, acho que concordo contigo, a escalação, a opção pelo Cleiton hoje deixou o meio de campo ainda mais espaçado. Mas tem também uma questão física do time que a gente vê o Nova Iguaçu, por exemplo, já tinha feito 5 substituições, o Nova Iguaçu ainda tinha 4 substituições para fazer. O time aguentou muito mais tempo, né? Tem sim. As duas coisas elas andam juntos, né? O mental e a parte física é muito mais importante num jogo tão decisivo contra o Nova Iguaçu, e eu vou mais além. Eu vou trazer alguma coisa que o Muricy sempre falava pra gente quando a gente jogava com 3 zagueiros no São Paulo. Você consegue marcar com 4 jogadores, e é o que o Vasco tem tentado fazer. Os 3 zagueiros e o Zé Gabriel ali como primeiro volante. Só que você precisa ter jogadores que tenham um pouco mais, né, principalmente esses 3 de trás, que tenham um pouco mais de qualidade para levar essa bola com mais qualidade para quem está mais à frente. Quando o Paulo Nunes traz pra gente que o Galdames e o Zé Gabriel jogou quase todo o tempo, o primeiro tempo de costa, ele tem razão. Porque os 3 zagueiros saem com a bola, consequentemente os 2 volantes têm que acompanhar, eles não podem fazer, senão o Vasco fica com 5 jogadores lá atrás, aí não tem como, vai ficar dividido. Só que esses 3 zagueiros têm que ter um pouco mais de qualidade para levar essa bola com mais qualidade pro Payet, para trazer essa bola com mais qualidade hoje pro Cleiton, que jogou mais aberto. Então, assim, são alguns ajustes que tem que acontecer no Vasco. Ou optar por aquilo que ele fez depois que tomou o gol. Uma linha de 4, trabalhar um pouco mais com o jogador aberto, que ele já trabalhou mesmo com linha de 3, com o Adson aberto, para ter a possibilidade, pelo menos, de lançamento longo para desafogar o time do Vasco. Se continuar dessa forma, dando espaço no meio-campo, principalmente, e aí o Lino foi muito certeiro em falar que o treinador, o Carlos Vitor, foi inteligente. Povoou o meio-campo, porque só tinha 1 ou 2 jogadores ali, até 3 quando o Payet vinha para dentro, mas sem força defensiva, sem pegada, sem intensidade, para depois ter a posse de bola. O Vasco teve que ser mais vertical. Muitas vezes usando o Cleiton, muitas vezes usando o Verratti, para aproximação desses jogadores que estavam jogando de costa. Tem que melhorar, senão vai ter dificuldade. Informação para a semana que vem, naquela confusão lá final, Matheus Carvalho e Fernandinho expulsos, então estão fora do próximo jogo, no próximo domingo, da segunda partida entre Vasco e Nova Iguaçu, tudo igual, 1-1, vantagem para o Nova Iguaçu, que em 2 resultados iguais, né, 2 resultados com a mesma diferença de gols, tem vantagem para a classificação, a grande decisão do Campeonato Carioca, até pela campanha que fez na primeira fase na Taça Guanabara. Amelinha, só elogiar o trabalho do Carlos Vitor. A gente não pode, né? A gente não pode esquecer isso. Nós estamos falando das deficiências do Vasco, nós estamos falando dos pontos que o Vasco tem que melhorar, mas nós temos que falar da qualidade desse time do Nova Iguaçu. Que soube jogar o campeonato, soube jogar o jogo de hoje, principalmente na parte tática do jogo e principalmente, né, ali com o seu comandante sempre atento para fazer aquilo para dar mais dificuldade para o time do Vasco em todo momento da partida. Não é um time de brilho individual, é o coletivo que explica esse sucesso do Nova Iguaçu. Lembrando que ainda falaremos da polêmica da marcação da linha de impedimento do VAR no gol do Nova Iguaçu, no gol que abriu a partida 1-0 no Nova Iguaçu. O Vasco empatou ainda durante a partida. 1-1 foi o resultado final de Vasco e Nova Iguaçu hoje no Maracanã. Vamos pro nosso primeiro intervalo? Bora. A gente está falando de campeonato.